Alô, galera, aquele abraço. O papo agora são os estaduais pelo Brasil. Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia e Ceará estão classificados para as grandes finais dos seus campeonatos estaduais. O Fluminense atropelou Volta Redonda. Fluminense 7-0 para cima do Voltaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 gols do Cano. 4 gols do Cano. O Galo, hein? Sofreu para derrotar o Atlético. Havia perdido em São João del Rei por 1-0. Venceu nesse sábado também por 1-0. Gol do incrível Hulk. Como jogava por 2 resultados iguais, passou o Galo. O Bahia havia perdido para o Itabu na semana passada. Tinha que vencer por 2 gols de diferença. Venceu por 4-1 para o Bahia, finalista lá do Campeonato Baiano. E o Ceará, hein? Que havia empatado semana passada com o Iguatu fora de casa em 1-1. Tinha que vencer a partida, venceu, fez 2-0. Chega também a finalíssima do Campeonato Cearense. No Gauchão, teve empate entre Caxias e Inter. No Paranaense, furacão, hein? O Atlético Paranaense, clube de melhor campanha na temporada, venceu o primeiro jogo, falo sobre isso na sequência. Teve 2 jogos pelas quartas de final do Catarinense. A Chapecoense tomou 2 do Barra. A Chape está ameaçada de não ir às semifinais do Catarinense. E no Paulistão, os jogos únicos pelas semifinais acontecem nesse domingo e também na segunda-feira. A partir de agora, o giro tão esperado pelo futebol brasileiro aqui no plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado você encontra o link da KTO. Acesse o site, vai lá, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá então, começando a festa com o Cariocão. Fluminense 7, eu falei 7, Volta Redonda 0. 4 gols de Germancano. Agora o novo artilheiro do Campeonato Carioca. Passou o Lelê. O Fluminense havia perdido em Volta Redonda por 2-1. Como tinha vantagem na fase semifinal, jogava por vitória simples. Foi beneficiado porque fez o gol logo. Começou a partida, teve gol do Fluminense. Aí, para chegar à goleada, foi um passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7-0 para o Fluminense. Atenção, Fluminense candidatíssimo ao título do futebol carioca na temporada. Não pelo 7-0, mas pelo futebol que vem praticando. Nesse domingo tem Vasco da Gama e Fluminense, 6 da tarde no Maracanã. O Vasco tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Como o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-2, o Flamengo joga por qualquer empate. Dando empate no Maracanã esse domingo, o Flamengo vai à final contra o Fluminense. O Vasco tem que vencer. Aí não importa o placar, não importa a diferença de gols também. Se o Vasco vencer a partida, 1-0, tá bom, Vasco passa de fase, ok? O Fluminense já está na final. Deixa eu passar agora para o Campeonato Mineiro. Sofrimento do Galo, jogou em BH, casa lotada, não conseguia fazer o gol da vitória, até que o Hulk driblou o goleiro, botou a bola para a rede. 1-0 para o Atlético. O Atlético teve um lance de penalidade máxima do goleiro Everson. O juiz acabou sendo chamado pelo VAR. Dentro de campo ele não deu pênalti, não deu a falta, né? Do Everson, no jogador do Atlético. Foi chamado pelo VAR, viu o lance do VAR e também considerou que não houve penalidade máxima. Manteve a decisão dele de campo, não marcando o pênalti. O pessoal do Atlético reclamou e muito. Por quê? Se o Atlético empata a partida, quem passa a final do Mineiro é o Atlético, que havia vencido em São João del Rei por 1-0. Nesse domingo, 6 da tarde, tem América e Cruzeiro. Vantagem enorme para o Coelho. Por quê? O América venceu o jogo de ida por 2-0, está em vantagem na fase semifinal, joga por 2 resultados iguais. Então o América passa de fase e vai à final contra o Atlético, mesmo perdendo por 2 gols de diferença. O Cruzeiro só vai garantir a vaga se vencer por 3 ou mais gols de diferença. Vamos para o futebol baiano. Alô, Boa Terra. Alô, Salvador. Alô, RK Bahia. Aquele abraço, meu amigo.
Bahia hoje atropelou o Itabuna 4-1, havia perdido semana passada jogo de ida por 1-0 fora de casa, tinha que vencer hoje, nesse sábado, por 2 gols de diferença, venceu por 3, 4-1, está na finalíssima do Baiano. Agora espera, ou por Jacuipense ou então por Juazeirense. Jogo de ida, Jacuipense venceu por 1-0. Jacuipense em casa agora, joga por qualquer empate. O Juazeirense tem que vencer por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis, ou então vencer por 2 ou mais gols no tempo normal, e ele, Juazeirense, no tempo normal dos 90, garantia a vaga para a finalíssima contra a equipe do Bahia. Bahia lá, sangue doce, de camarote, só assistindo agora esse domingo Jacuipense e Juazeirense. No Ceará, o Ceará está classificado para a finalíssima. No jogo de ida, fora de casa, tinha empatado em 1-1 com o Iguatu. Nesse sábado fez 2-0 em casa, portanto o Ceará é finalista do Campeonato Cearense. Espera agora por Fortaleza ou Ferroviário, que jogam nesse domingo às 4 da tarde, lá no Castelão, em Fortaleza. Deu empate em 1-1 no primeiro jogo. Quem vencer nos 90 garante a vaga para pegar o Ceará na finalíssima. Se der empate, decisão da vaga vai para as penalidades máximas. Então, Fluminense no Rio, Atlético Mineiro, lá em Minas, em BH, o Bahia em Salvador, na Bahia, e o Ceará no Ceará, são os 4 finalistas dos seus campeonatos estaduais, garantindo a vaga nesse sábado. Vamos aos jogos de ida ainda. No Gauchão, em Caxias do Sul, no Centenário, Caxias 1, Inter também 1. O Caxias muito melhor na primeira etapa, o Inter equilibrou as ações, foi melhor no segundo tempo. O Inter saiu na frente, pênalti marcado para o Inter através do VAR. Jean-Pierre no campo não marcou o pênalti para o Internacional. Bola tocou no braço do Jean Dias, foi chamado pelo VAR e através da indicação do VAR, o Jean-Pierre marcou o pênalti para o Inter. Alan Patrick bateu, goleiro Bruno do Caxias defendeu do rebote, o Alan Patrick fez o gol do Inter. E depois, num gol contra do Mercado, o Caxias acabou empatando no primeiro tempo ainda. Na segunda etapa, houve um lance do ataque do Caxias em que, em campo, o Jean-Pierre considerou um lance normal do ataque do Caxias, que não houve uma penalidade máxima do Bustos em cima do jogador do Caxias. Chamado pelo VAR, foi ao VAR, observou e manteve a decisão de campo, ou seja, não houve, segundo o Jean-Pierre, absolutamente nada. Nesse domingo tem Ipiranga e Grêmio, 4 da tarde em Erechim, também jogo de ida. Lembrando que os jogos de volta acontecem semana que vem. No próximo sábado, no Beira-Rio, 4h30 da tarde, tem Inter e Caxias. Quem vencer nos 90 garante vaga na finalíssima. Se der um novo empate, não importa o placar, 0-0, 1-1, 2-2, não importa o placar, novo empate, decisão da vaga vai para os pênaltis. E teremos aí no próximo, eu falei do sábado, não é domingo, né? Domingo é Caxias e Inter, no Beira-Rio. No sábado que vem, aí sim, na Arena, Grêmio e Ipiranga, jogo de volta para sabermos quem vai ser finalista do Gauchão, se é o Ipiranga ou então o Grêmio. No sábado, então, na semana que vem, jogo de volta para Grêmio e Ipiranga. No domingo, para Inter, Nacional e Caxias. No Paraná, o Furacão, hein? Time de melhor campanha na temporada 2023. O Furacão está invicto, tem o menor percentual até agora na temporada. Foi a Maringá, no Willie Davis, e derrotou o Maringá por 2-0. O jogo de volta acontece na semana que vem. O Furacão pode até perder em casa por 1 gol de diferença, que mesmo assim avança a finalíssima do Paranaense. O Maringá tem que vencer no mínimo por 2 gols de diferença, levar a decisão para os pênaltis. Ou então, por 3 ou mais gols no tempo normal para garantir a vaga nos 90. Nesse domingo em Cascavel, 4 da tarde, tem Cascavel e Operário, jogo de ida pelas semifinais do Campeonato Paranaense. Vamos até Santa Catarina, ainda pela fase de quartas de final. Nesse fim de semana, jogos de ida, meio de semana, jogos de volta. Tivemos esse sábado, Avaí e Criciúma, 0-0. Jogo de volta acontece no Heriberto Wilson, não tem vantagem para ninguém. Novo empate, decisão nos pênaltis. Quem vencer nos 90 garante vaga em Criciúma para as semifinais do Catarinense. Quem está muito próximo da semi é o Barra. Barra jogou em casa, derrotou a Chape por 2-0. Meio de semana agora tem jogo de volta na Arena Condá. A Chape no mínimo tem que fazer 2-0, vencer por 2 gols de diferença, levar a decisão para os pênaltis. O Barra pode perder por 1 gol de diferença. A Chape nos 90 só passa de fase se vencer por 3 ou mais gols de diferença. Nesse domingo, 4 da tarde em Concórdia, tem Concórdia e Brusque.
Em Floripa, 5 da tarde, tem Figueirense e Hercílio Luz, outros 2 jogos das quartas de final ainda do Campeonato Catarinense. Vamos fechar aqui o Giro Nacional? Tem Paulistão, com jogos acontecendo domingo e também segunda-feira. Atenção, pessoal, ó, jogo único, não é ida e volta, é jogo único. Terminou empatada a partida, decisão da vaga nos pênaltis. Tem Palmeiras e Ituano. Nesse domingo, 4 da tarde, então, jogo único para Palmeiras e Ipiranga. Palmeiras e Ituano. Ipiranga no futebol gaúcho aqui. Dando empate nos 90, decisão da vaga nos pênaltis. Quem vencer nos 90 garante vaga para a finalíssima. Para enfrentar ou o Água Santa ou o Bragantino, que jogam segunda-feira à noite, 9 da noite, contra comando de campo do Água Santa. Aqui mesmo esquema, pessoal, jogo único. Dando empate nos 90, decisão nas penalidades máximas. No tempo normal, só garante vaga quem vencer a partida, ou o Água Santa, ou então a equipe do Bragantino, tá certo? Fizemos nosso giro pelo país aqui com os campeonatos já definidos com alguns finalistas, outros jogos ainda de ida pelas semifinais e, claro, aí, parabéns ao Fluminense, ao Galo, ao Bahia, ao Ceará, Vozão aqui, classificados, né, para as finalíssimas. O Fluminense, finalista no Rio. O Atlético Mineiro, finalista em Minas. O Bahia, finalista no futebol baiano. E o Ceará, finalista no Campeonato Cearense. Fui, tchau, abraço.